Você tem anos de experiência guardada, resultados reais na bagagem, conhecimento que poderia transformar a vida de muita gente. Mas na hora de sentar para montar a sua mentoria, bate aquela trava. Por onde eu começo? Quando eu cobro? O que eu coloco dentro? E aí você acaba deixando para depois. Ou pior, vende por 2.000 quando poderia estar cobrando 50.000 ou mais. A diferença entre esses dois valores quase nunca está no quanto você sabe. Está em como você empacota, posiciona e apresenta o que você já tem. É exatamente isso que eu vou te mostrar hoje. E aqui está o erro que faz você cobrar barato, sem perceber. A maioria dos mentores vende o processo quando deveria estar vendendo o prêmio. Eu vou te mostrar a virada de chave que muda tudo na hora da negociação. A fórmula do ROI que justifica qualquer preço. Existe uma conta muito simples que faz o cliente enxergar que 50.000 é barato. Você vai aprender a fazer essa conta ao vivo com o seu cliente. O mapa sintoma versus problema que converte de verdade. Entender essa diferença é o que separa uma oferta mediana de uma proposta irresistível. Quem domina isso fecha contratos de alto ticket, sem precisar convencer ninguém. E olha, antes de a gente mergulhar no conteúdo, deixa eu me apresentar aqui para quem ainda não me conhece. Eu sou Andréa Varken, eu sou mentora de mentores e de negócios. Eu sou empresária, palestrante, junto com o meu esposo, Ricardo. Nós somos agricultores do interior do Rio Grande do Sul. Sim, você leu certo, agricultora. Com mais de 25 anos de experiência na área de vendas, gestão de tempo e estratégias, eu desenvolvi um método onde eu ajudo mentores e empresários a transformarem a sua vivência, a sua experiência, o seu conhecimento em lucro com propósito. E com base nos ensinamentos dos meus mentores, Leonardo Toledo, Caio Carneiro, Vitor Damasio e muitos outros, que hoje são referência na área da educação empresarial no Brasil, eu desenvolvi um modelo onde é possível faturar mais de 50.000 por mês com 70% de margem de lucro. E hoje você vai entender exatamente como estruturar e precificar a sua mentoria para chegar lá. Então, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, faça isso agora. Aqui você encontra conteúdos práticos, diretos e aplicáveis sobre como vender mentoria de alto valor, construir autoridade e principalmente como transformar seu conhecimento em um negócio altamente lucrativo. Clica aqui no botão da inscrição e ativa o sininho, porque o próximo vídeo pode ser exatamente o que falta para você dar o próximo salto. E bora lá para o que importa, porque eu não estou aqui para falar sobre mim, mas sim para entregar tudo que você precisa para estruturar, vender e precificar a sua mentoria. E o que eu vou entregar aqui vem do campo, da experiência real, de mentorias aplicadas. Então, cola comigo aqui, porque os próximos minutos podem mudar completamente a forma como você olha para a sua mentoria. E uma coisa é clara, o mercado ele está crescendo e você precisa estar pronto para isso. Porque, segundo a Associação Brasileira dos Mentores de Negócios, o número de mentores no Brasil cresceu 78% desde 2019 até agora, alcançando mais de 35.000 profissionais e segue em expansão, com uma média de crescimento de 19,5%. E isso significa o quê? Isso significa uma coisa muito boa e clara: a demanda existe, o mercado está aquecido. O problema não é a falta de oportunidade, mas o problema é que a maioria dos mentores entra nesse mercado sem saber estruturar e precificar aquilo que oferece. E aí cobra barato, se esgota e desiste antes mesmo de decolar. O mercado de mentorias brasileiro ainda possui enorme potencial de crescimento, mas o seu próximo ciclo não será definido apenas por alcance ou por visibilidade, mas principalmente por consistência, por reputação e capacidade real de gerar resultados. Ou seja, quem souber estruturar bem a sua entrega e comunicar valor real do que oferece, vai dominar esse mercado. E é disso que nós vamos falar agora mesmo. E o primeiro ponto é: o ticket ele é balizado pelo ROI, não pelo seu currículo. Anota. Pega papel e caneta e anota. Porque eu vou te dizer algo que vai mudar a forma como você pensa sobre precificação.
O preço da sua mentoria não está no tamanho do seu currículo, nos anos de experiência que você tem, ou muito menos nos módulos que você entrega na sua mentoria. O preço está no retorno que o seu cliente percebe que vai ter. E isso se chama ROI, retorno sobre investimento. Agora, pensa assim, se você vende uma mentoria para um médico que hoje fatura 3.000 por procedimento e você tem um método que vai levar esse médico a cobrar 15.000, a matemática fala por si só. Se ele atender 30 clientes por mês a 15.000, são 450 mil reais, contra 120 que ele faz hoje. Em 12 meses, a diferença é de mais de 3 milhões e meio. Agora, me responde, uma mentoria de 120 mil seria cara para esse tipo de resultado que eu acabei de falar para você? Claro que não, é barato. E é exatamente isso que o seu cliente precisa enxergar antes de fechar com você. Então, precifique de acordo com a dor que você resolve e o valor da transformação que você entrega. Esse é o ponto, esse é o princípio número 1. Quando você ancora o preço no resultado, a conversa muda completamente. Você para de justificar o valor e começa a mostrar o investimento. Agora, curte aqui, me dá um like, isso ajuda o canal a crescer e levar esse conteúdo para mais pessoas. Agora o ponto 2. Para quem você entrega importa tanto quanto o que você entrega. Esse é o ponto que pouca gente fala com clareza, mas é um dos mais decisivos. O seu cliente ideal, o seu famoso ICP, não é só quem tem o problema que você resolve, mas é a junção de 3 fatores. Quanto essa pessoa consegue te pagar, quanto resultado ela consegue gerar com o que você entrega e quanto trabalho ela te dá no processo. Porque não adianta nada ter um método incrível, uma entrega impecável e atrair os clientes que não aplicam nada, não geram resultado e ainda desgastam a sua energia. Sem resultado, não tem case. Sem case, não tem indicação. E aí, o seu negócio não cresce. Pensa na diferença entre 2 dentistas. Um cobra 15.000 por uma boca inteirinha. Agora, outro cobra 400 mil pelo mesmo procedimento. Será que a entrega técnica é um pouco melhor? Talvez. Mas 20 vezes melhor? Não, com certeza não. O que diferencia os dois é o branding, é o posicionamento, a experiência e principalmente o perfil de cliente que cada um acessa. Para conseguir praticar preços mais altos, você precisa se posicionar como autoridade no mercado, demonstrar experiência e demonstrar o impacto que a sua mentoria pode causar no negócio do seu cliente. Então, antes de reclamar que o seu cliente não valoriza o que você entrega, pergunte: será que eu estou falando com a pessoa certa? Ponto 3. Pare de vender o processo e venda o prêmio. Esse é o erro mais comum e mais caro que os mentores cometem. Eles chegam numa conversa de venda e começam a descrever o produto. Vamos ter X encontros, vou te entregar vou te entregar um planejamento estratégico, você vai ter um PDI, funis de vendas, plano de marketing. Tudo muito bonito, mas adivinha? Isso não vende. Por quê? Porque as pessoas não compram processos, mas elas compram resultados, soluções e transformação. Elas compram o ponto B, elas compram o que a vida delas vai parecer quando o problema estiver resolvido definitivamente. Existe um mapa poderoso para isso. De um lado do seu método estão os problemas. Falta de plano de carreira, falta de cultura, liderança fraca. Do outro lado estão os sintomas. Rotatividade alta, dificuldade de delegar, equipe sem engajamento, empresa andando de lado. E é exatamente sobre os sintomas que você precisa falar, porque é o sintoma que o cliente sente todo dia ao acordar. E é o sintoma que tira o sono dele. É o sintoma que faz ele dizer: eu preciso resolver isso agora. Agora imagine que você é uma mentora de saúde e performance para empresárias. Se você abrir uma conversa falando sobre os riscos da menopausa, pouquíssimas pessoas vão se conectar.
Mas se você falar sobre empresárias que perderam a sua energia, a energia que tinham antes, que têm dificuldade de manter o foco, que sentem que não rendem mais como antes, estão extremamente esgotadas e irritadas e têm mais de 40 anos, aí você prende a atenção, porque você está falando do sintoma que elas vivem, não do problema técnico que você resolve. E o ponto 4, o custo de ficar onde você está. Tem uma ferramenta de vendas que poucos mentores usam e ela é devastadoramente eficaz. Mostrar para o cliente quanto custa não fazer nada. A maioria das pessoas só pensa no custo do investimento. 10, 20, 30, 40, 50 mil é muito caro. Mas raramente para pensar no custo de continuar onde está. Então faz essa conta junto com o seu cliente e pergunta para ele: há quanto tempo você está com esses desafios? 4 anos? O que isso gerou de consequência na sua vida, no seu negócio, na sua família, na sua saúde? Quando a pessoa começa a mapear o custo acumulado de permanecer no problema, o preço da mentoria começa a parecer ridicularmente barato. O preço de uma mentoria high ticket deve refletir o valor entregue, considerando fatores como a exclusividade da oferta, o nível de transformação e resultados prometidos e principalmente o suporte que você tem que dar. E atenção, isso não é manipulação. Você não está inventando nada, você está apenas iluminando o que já existe. Você está sendo honesto, honesta com a pessoa sobre uma realidade que ela já vive, mas que talvez nunca tenha encarado de frente. Agora me conta aqui nos comentários, qual é o maior desafio que você enfrenta hoje na hora de precificar a sua mentoria? Eu quero ler cada resposta e te direcionar. E agora que você já entendeu sobre todos esses pilares, ROI, ICP, sintomas versus problema e custo de inação, chegou a hora do insight que amarra tudo isso. O detalhe que separa o mentor que cobra 2 mil de um mentor que cobra 50 mil com o mesmo nível de conhecimento. Então, prepara. A grande virada é esta. Eu aprendi com o meu mentor, o Leonardo Toledo, que quando a visão é clara, o preço fica barato. Não é sobre técnica de venda, não é sobre ter um funil perfeito, mas é sobre fazer o cliente enxergar com total clareza onde ele está hoje, o ponto A, e onde ele pode chegar com o seu método, o ponto B. Quando essa visão está nítida na cabeça dele, o preço deixa de ser um obstáculo e vira um detalhe. A mentoria high ticket, ela pode ser o formato ideal para converter o seu conhecimento em uma proposta premium e escalável. Com uma boa estrutura de conteúdo, formato e entrega, você pode proporcionar uma transformação real aos seus clientes e cobrar o valor justo, mesmo sem uma audiência gigantesca. Você não precisa de mais conhecimento, mas você precisa empacotar o que você já tem com clareza de resultados, falar com o cliente certo e mostrar que o investimento é menor do que o custo de continuar parado. É isso que estrutura uma mentoria high ticket de verdade. Resumindo tudo que a gente viu hoje, precifique pelo ROI, pelo retorno do investimento que você gera. Fale com quem tem perfil para aplicar e colher resultado. Venda o prêmio e não o processo. E mostre o custo de ficar onde está. Essas 4 peças juntas são o que transforma uma mentoria de 2 mil numa mentoria de 50 mil. Se esse vídeo abriu a sua cabeça, já compartilha com alguém que precisa ouvir isso e me segue aqui nesse canal, porque o próximo conteúdo vai aprofundar a entrega da mentoria, que é o que sustenta o ticket alto no longo prazo. Então, fica com Deus, um grande abraço e até breve.